Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos modelos mais revolucionários da psicologia, o mapa da mente de Freud. E o mais fascinante disso tudo é que ele não está falando do cérebro físico, sabe? Mas de uma arquitetura que é puramente psicológica. Um sistema de energias e memórias que, no fim das contas, define quem a gente realmente é. A nossa jornada vai ter 6 paradas principais. A gente começa com essa ideia radical de uma mente que não precisa de um cérebro físico. Depois, vamos ver como as memórias invisíveis são guardadas e que forças nos movem. Daí, a gente acompanha a história toda desde o comecinho da psique até ela virar essa coisa complexa que é na vida adulta. Então, bora lá! Bom, para começar, a gente precisa entender uma virada de chave no pensamento do Freud. Ele era neurologista, né? Estudava o cérebro, a parte física. Mas ele sacou que só a biologia não conseguia explicar os mistérios da mente humana, tipo sonhos, atos falhos, fobias. Faltava alguma coisa. Parece uma pergunta boba, né? A maioria de nós provavelmente diria que sim. Claro, mas o Freud veio para desafiar essa ideia. E se a nossa essência, o nosso jeito de ser, não estivesse num lugar físico, mas num sistema de funções, de operações? E aqui está o grande pulo do gato dele. Ao invés de ficar procurando respostas no cérebro físico, Freud propôs um tal de aparelho psíquico. Pensa nisso não como um órgão, mas tipo um software, um sistema metafórico que processa nossa vida mental. Isso foi uma revolução, porque libertou a psicologia da obrigação de achar uma causa física para cada pensamento ou sentimento. E o funcionamento desse aparelho é, na teoria, bem simples. De um lado a gente tem a percepção, o polo P, que capta tudo do mundo. Do outro, a ação, o polo M, que controla o que a gente faz. A energia mental flui da percepção para a ação. Mas a grande questão é, o que acontece com tudo o que a gente percebe nesse meio do caminho? E é isso que nos leva para o próximo ponto fundamental. Como essa máquina guarda as experiências que moldam a gente? Porque para Freud, a nossa personalidade é construída com os restos do passado. A resposta está num conceito-chave, os traços minêmicos. Pensa neles como se fossem marcas, sabe? Cicatrizes invisíveis que cada experiência deixa para trás. Todo som, cheiro, emoção, tudo deixa um resíduo no aparelho psíquico. E são esses traços, principalmente os da infância, que formam a base do nosso caráter. Eles são inconscientes, a gente nem sabe que eles estão lá, mas eles estão sempre ativos, definindo silenciosamente a nossa maneira de ser. Essa analogia aqui é genial. Imagina o polo da percepção como se fosse um quadro branco. Para funcionar bem, ele precisa estar sempre limpo, pronto para receber informação nova. Então, como é que a mente lembra das coisas? Simples. Antes de apagar o quadro, ela tira uma cópia, o tal do traço minêmico, e guarda num sistema separado. É como se fosse um arquivo gigante, inconsciente, onde essas memórias são organizadas e acabam formando as regras secretas que governam a nossa personalidade. Ok. Então a gente já tem um sistema que percebe e guarda coisas. Mas o que dá energia para ele? O que faz ele funcionar? A resposta de Freud está nos impulsos. Ele basicamente dividiu essa energia em 2 grandes categorias. De um lado, os impulsos de autoconservação, que estão focados em manter a gente vivo, fome e sede, essas coisas. Do outro, os impulsos sexuais, que, num sentido mais amplo, querem preservar a espécie e estão ligados fundamentalmente à busca de prazer. Agora que a gente já tem a estrutura e a energia, podemos finalmente contar a história de como a mente se desenvolve. E tudo começa num estado que é governado por uma única e poderosa lei. Esse sistema operacional de fábrica é o princípio do prazer. A regra dele é bem direta. Se algo cria tensão, se livra disso agora. Se algo dá alívio, busca isso agora. Não existe amanhã, não existe depois. Prazer é só descarregar a tensão, e desprazer é acumular. Simples assim. E sob o domínio desse princípio, a mente de um bebê é onipotente. Ela não faz diferença entre o que é desejo e o que é realidade. Para ela, querer uma coisa é a mesma coisa que ter. Mas como isso é possível? Através de um truque mental bem fascinante. É a tal da satisfação alucinatória. Funciona mais ou menos assim. O bebê sente fome e é alimentado. Essa experiência real deixa um traço menêmico muito forte. Na próxima vez que a fome bate, a mente, querendo prazer imediato, não vai atrás de comida de verdade. Em vez disso, ela só reativa aquela memória, criando uma alucinação muito viva da satisfação. O desejo é satisfeito dentro da própria mente.
Mas, né, a gente sabe que alucinar comida não enche barriga de ninguém. E é exatamente aqui que o grande drama do desenvolvimento humano começa. O choque inevitável entre os desejos da mente e um mundo real que simplesmente não coopera. E essa analogia é perfeita para ilustrar o problema. A miragem de um oásis até dá um alívio mental, mas não mata a sede. A frustração é certa. E é essa decepção que força a mente a abandonar sua fantasia e finalmente evoluir. Então, o ponto de virada é o surgimento de um novo sistema operacional, o princípio de realidade. E ele não vem para acabar com o prazer, muito pelo contrário. Ele vem para garantir um prazer que seja real e seguro. A lógica dele é, calma aí, vamos esperar um pouco, planejar, para conseguir uma satisfação de verdade, em vez de uma ilusão que não leva a nada. Eu adoro essa analogia do soldado contra o estratega. O princípio do prazer é aquele soldado impulsivo, que quer a glória agora, não importa o custo. Já o princípio de realidade é o estratega que segura ele, analisa o mapa e planeja o ataque para garantir não só a vitória, mas que todo mundo sobreviva. Um busca o que é útil, o outro o que é imediato. Mas e o que acontece com o sistema operacional antigo, o do prazer? Ele não desaparece. Ele só se retira para uma área mais reservada da nossa mente, de onde continua a ter um poder imenso sobre nós. Para entender isso, a gente precisa voltar naqueles impulsos. Eles não se comportam do mesmo jeito. Os de autoconservação, como a fome, são forçados a obedecer o princípio de realidade rapidinho. Precisa de comida de verdade, não tem jeito. Mas os impulsos sexuais? Eles são diferentes. Eles conseguem encontrar satisfação no próprio corpo ou até mesmo na imaginação. E essa é a conexão crucial. Como a sexualidade pode se satisfazer na fantasia, no que Freud chamou de autoerotismo, ela nunca se desliga totalmente do seu modo de funcionar original, o do princípio do prazer. Ela meio que acha uma brecha para escapar das regras duras da realidade. E onde a gente vê esse reino antigo funcionando a todo vapor? Nos sonhos, nos devaneios, nas piadas, nas brincadeiras de criança. Em todas essas situações, a lógica da realidade fica meio de lado. E o desejo busca uma gratificação imediata, alucinatória, igualzinho era lá no começo da vida. Isso nos leva a essa conclusão poderosa. Nesse processo de desenvolvimento, a ligação tão íntima entre os impulsos sexuais e a nossa capacidade de fantasiar faz com que toda fantasia, lá na raiz, se torne uma fantasia sexual. E é isso que forma o verdadeiro motor, o fundo dinâmico que move a personalidade de cada um. E a gente termina com uma pergunta para pensar. Se toda a nossa forma de agir e sentir é determinada por esses traços minêmicos, por esse arquivo inconsciente construído desde a infância, a questão que fica é: que arquivos invisíveis, guardados há tanto tempo, estão moldando a nossa realidade hoje? Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.